Você está ouvindo Estudo para o Culto Doméstico com o Reverendo Anderson Ribeiro. Sexta-feira, 21 de agosto de 2020. Tema: a pregação das Escrituras. Texto básico, 2 Timóteo 4, versículos de 1 a 3. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como quem sentindo coceira nos ouvidos. O que você pensa acerca da pregação da palavra? Há pessoas que dizem: eu acho o sermão muito chato. A própria palavra sermão, hoje, infelizmente, tem uma conotação negativa. Paulo falou nos versos anteriores que as Escrituras são úteis para ensinar, corrigir e educar. E a razão para isso é porque ela foi inspirada por Deus. Depois de afirmar isso, Paulo agora quer mostrar a Timóteo as razões por que ele deve pregar a Escritura. Paulo não diz a Timóteo que busque novas revelações de Deus para anunciar à igreja. Ele lhe diz para pregar a palavra. E Paulo está se referindo às Escrituras e mostrando a seriedade da pregação. É por isso que entendemos que o dom de profecia não é falar o futuro das pessoas, mas anunciar a palavra de Deus com fidelidade, aplicando-a à vida das pessoas. Vejamos o que Paulo diz a Timóteo sobre pregar a palavra. Em primeiro lugar, é urgente, versículo 1. Paulo considera a pregação de suma importância por causa do juízo que virá. Por isso conclama a Timóteo a fazer um juramento diante de tamanha responsabilidade. Paulo está querendo colocar Timóteo diante do grande tribunal de Deus para que ele não seja acusado de não ter pregado, pois Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos. Isso quer dizer que ele julgará todas as pessoas. Portanto, pregue a palavra, pois ela é instrumento para a salvação e condenação. Daí a urgência em se pregar a palavra. Todos os homens precisam de Cristo e de sua salvação, pois todos são pecadores. Um dia você estará diante do Deus vivo para prestar contas de sua vida. A palavra de Deus nos diz como viver de modo que possamos ouvir: muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Assim, pregar a palavra é importante por causa da gravidade do fato. Em segundo lugar, ela é singular. Versículo 2, parte A. O que Timóteo tem que pregar? Prega a palavra e não qualquer outra coisa. Timóteo não deveria pregar o que ele achava ou o que pensava. Paulo não recomenda a Timóteo que busque novas revelações para pregar ou conte suas experiências, mas pregue a palavra, pois ela é singular e é o que de fato fará diferença na vida das pessoas. A palavra que Paulo se refere são as Escrituras do Antigo Testamento e do Novo, que estava em formação. Foi isso que ocorreu na Reforma. Reforma do século XVI
fez exatamente isso. E na soberana providência de Deus, nela temos um grande reavivamento gerado pela descoberta das Escrituras e pelo seguimento dos seus ensinamentos e verdades práticas. Paulo Anglada. É por isso que Paulo recomenda a Timóteo: corrige, repreende e exorta, pois só a palavra é capaz de conduzir o homem de Deus para que seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,17. Somente a Escritura é capaz de produzir verdadeira transformação na vida das pessoas. Por isso, a recomendação de Paulo a Timóteo é importante para que os dias de hoje e para que aqueles que estão incumbidos do ensino preguem somente a Escritura e que todos nós valorizemos essa pregação. Em terceiro lugar, ela é para todo o tempo, versículo 2. Quer seja oportuno, quer não. É o que diz Paulo. E é assim que a palavra de Deus deve ser pregada. Já vem você com sermão de novo. Frequentemente, esta é a declaração que os filhos fazem quando os pais querem lhes corrigir. Isso quer dizer que os pais estão falando em ocasião inoportuna. E alguns filhos chegam a dizer: já sei o que você vai falar, não precisa repetir o sermão. Os pais devem deixar de falar por isso? É melhor ter a consciência limpa de ter falado do que pesada por não ter dito. Da mesma forma, Paulo recomenda que o ministro busque ocasião para pregar a palavra, caso o momento não seja oportuno. Paulo diz: prega a tempo e fora de tempo. Isso quer dizer que a Escritura é sempre atual e necessária. Assim como os pais não devem deixar de corrigir os seus filhos através de seus ensinos, assim não podemos deixar de pregar. Corrige, repreende e exorta. Por que Paulo recomenda isso? Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Como você reage diante da palavra de Deus? Quando você ouve, você atende aos seus ensinos? A pregação da Escritura tem a ver com seu destino eterno, pois diz a Escritura: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Portanto, valorize a pregação da palavra. Motivos de oração: que o Senhor seja glorificado nesta situação, descoberta da cura para o coronavírus, orar pelos profissionais da saúde, pelos idosos e grupo de risco. Orar para que haja consciência sobre o problema para que se evite a propagação do vírus, por aqueles que já estão enfrentando as consequências por morte ou enfermidade. Orar pelo nosso país e outros países, e pela Igreja do Senhor em todo o mundo. E que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém.